Amen. Então, gostaria de que a gente lembrasse o que a gente fez até agora. Os estudos podem parecer um pouco desconexos, mas eu gostaria de que a gente lembrasse de alguns pontos-chave. Nós começamos fazendo nossa linha de reforma e falamos sobre essas mensagens. Que cada dispensação tem uma mensagem teste e que isso pode parecer mensagens que são desconectadas, mas na verdade elas são todas ligadas. O primeiro assunto que foi dado para o povo de Deus foi linha sobre linha. Essas são as linhas de reforma. Cada linha é uma linha de reforma. Não. Nós temos nossa linha de reforma e então temos outras histórias, outras linhas que acabam se sobrepondo à nossa linha. Então, existem 4 linhas que são chave. Não vou dizer que essas são as únicas linhas de reforma. Existem outras, mas existem essas que são chave. Essas linhas-chave são o princípio e o fim, o alfa e o ômega do Israel antigo. E então o alfa e o ômega, o início e o fim do Israel moderno. Então temos o princípio e o fim do antigo Israel. E nós sabemos que esse é o cativeiro no Egito. E eles têm que sair do Egito. E aqui é o cativeiro em Roma, por Roma. E na nossa história, nós temos os mileritas saindo dos 1260 anos e temos os 144 mil saindo dos 126. Então, o princípio e fim do antigo Israel e o princípio e fim do Israel moderno, alfa e ômega e alfa e ômega. Então, essas são as nossas linhas de reforma-chave. E o que eu sugeri é que se essa é a linha dos sacerdotes, que começou em 1989, nós estamos aqui. E eu sugeri de que essas linhas de reforma se tornaram chave para entender a história que está se terminando. Nós entendemos o princípio, que Deus ele conta o fim a partir do princípio. Então, 2014 se torna o nosso decreto dominical. Nós fomos pela história da chuva serôdia. A 2019, no fechamento da Porta da Graça. E através desses meses, até o fechamento da Porta da Graça,
Nós começamos a refinar as nossas linhas de reforma. Todas as três. Mas uma em particular foi refinada. E acredito que foi refinada num jeito especial. E nesse ponto na história, essa linha que nós precisamos mais do que qualquer outra é o fim do antigo Israel. E ela vai dizer diretamente para a gente o fim do Israel moderno. É a história ômega, como a nossa. É uma história de sucesso, como a nossa. E aqui é onde a gente tem começado. Onde a gente, na verdade, começou. Para estudando a linha de Cristo. Porque a linha de Cristo é uma história de sucesso, uma linha de sucesso com o fim do Israel, que nos dirá mais claramente onde que estamos neste momento. Então, temos discutido sobre essas coisas, e essa história, essa reforma, ela se torna que Deus tem, na verdade, mostrado para a gente. Nós também começamos a entender outro tema. Por exemplo, o decreto dominical. Qual linha de reformas precisamos entender? A história milerita. Vamos para 1850 e 1888. Então, sabemos que nós também precisamos entender mais sobre essas histórias. Então, Deus ele começa a desempacotar essas três linhas de reforma, mas existiu mais refinamento nessa linha da história de Cristo. Então, não quero diminuir as outras linhas, mas a próxima linha de reforma que Deus abriu em uma maneira mais compreensível é a milerita. Mas nós não estamos lá ainda. E o que ele tem focado mais neste momento é o fim do Israel antigo. Então, isso é o que temos construído sobre para que a gente possa discutir. Então, é isso que nós temos discutido aqui na escola. Mas eu gostaria de lembrar de o que tem acontecido em nossa história no nosso momento de arar. É o que está falando sobre essa nova linha de reforma. Na nossa chuva temporã, é sobre falar para nós que estamos agora no momento de aproximarmos do decreto dominical. E ao entrarmos na nossa história da chuva serôdia, e que somos requeridos de entender a história do decreto dominical, a história desses dois superpoderes, da profecia bíblica, um do norte e um do sul, e nós entendemos o teste em que estamos agora. Nacionalismo, sexismo, e nós entendemos Éden a Éden,
Nova Terra, a Nova Terra, e é tudo sobre igualdade. Então, vimos como, sobre esse tema da Terceira Guerra Mundial e de que isso se tornou um estudo sobre igualdade. Então, quisemos também demonstrar que isso não é apenas uma temática aqui. Na verdade, esse tema da igualdade é onde a nossa linha de reforma começou. Nós não teríamos nenhuma linha de reforma, porque igreja e Estado não teriam se juntado nos Estados Unidos se houvessem 3 movimentos primários antes do tempo do fim. Então, discutimos esses 3 movimentos e começamos com um sobre o movimento dos direitos civis. Esse é um movimento que fala sobre nacionalismo e racismo. Nós usamos termos diferentes para isso. Nós falamos sobre nacionalismo e racismo, mas eles são sombras diferentes ou tons diferentes de uma mesma cor. Eles são a mesma coisa, mas com uma perspectiva um pouquinho diferente. Então, Donald Trump, ele é um nacionalista e ele é bem orgulhoso da sua nação e ele quer que a sua nação seja a melhor nação e ele acredita de que seu país é tão especial que é porque é uma nação cristã e branca e que ele pode perder o orgulho da nação, que é essa, e que a nação pode ser contaminada com essas pessoas que são inferiores a isso. Então, falamos sobre nacionalismo e racismo. Podemos, então, sublinhar de uma maneira um pouco diferente, mas gostaria que a gente entendesse que são só tonalidades diferentes da mesma cor. Fundamentalmente, é a mesma coisa. Porque você não tem nacionalismo sem o racismo. E você não tem o racismo sem o nacionalismo. Hitler era um nacionalista, mas em ordem de defender a sua nação especial da contaminação de judeus inferiores, ou ciganos, ou homossexuais, ou pessoas com deficiências. Então, ele queria manter a sua nação especial e limpa. Então, em essência, eles são a mesma coisa, mas com uma sutil diferença entre eles. Então, isso tudo está girando em torno do movimento dos direitos civis. E eu sei que nós já passamos através disso. E existem alguns casos sobre alguns casos da Corte, da Suprema Corte.
Teve um caso desse sobre a educação de uma pessoa. Como que o caso foi decidido? Através da Corte Suprema. 1954. Em 1954, a Corte Suprema decidiu que era inconstitucional segregar escolas públicas. Então, isso começou um processo lento de dessegregação nos Estados Unidos. E nós falamos um pouco sobre essa história e falamos sobre como que as pessoas responderam a isso. E nós falamos como que escolas privadas, como que essas escolas particulares começaram a colocar pressão em escolas públicas para que elas pudessem segregar. E levou muito tempo colocando essa pressão sobre eles. E nós temos um exemplo em um estado, no Mississippi. Eles colocaram certa pressão em escolas para dessegregar. Em 1968, existiam 23 mil estudantes em escolas privadas. Em 1970, alguém sabe mais ou menos quanto que esse número aumentou? 23 mil. Aumentou 3 vezes mais. Então, foi para 63 mil pessoas. Então, de 23 mil pessoas para 63 mil pessoas. Nós falamos sobre uma localização, um condado, sobre estudantes brancos em 7.070 alunos brancos em escolas públicas. Esse número foi para quase zero. Todos daquelas crianças, eles foram colocadas em escolas privadas. E isso foi tão proliferado que a segregação ela foi pior do que era antes. Então, temos outros casos que aconteceram na Suprema Corte em relação a isso. Tem outros casos que aconteceram na Suprema Corte que são importantes. Tem um em particular, em 1971, e isso foi em 1971, como que as famílias africanas nos Estados Unidos. E o problema eram as escolas privadas. Então, se eles estavam antes tentando derrubar as escolas públicas, agora eles se tornam para as escolas privadas. E esse caso na corte que aconteceu, era o caso Green contra Kennedy. Era sobre taxar as escolas privadas. Em 1970, existiu esse caso da corte, que não era uma decisão muito forte,
Mas era o suficiente para que o presidente Nixon ordenasse uma nova política que fizesse escolas que praticavam segregação que elas pagassem impostos. E em 1971, o caso Green versus Connolly, eles disseram o seguinte: essas escolas racialmente privadas não podem ser excluídas de impostos, porque deixaram de se denominar como organizações que fazem caridade, e elas não podem ser mais consideradas como que fazem caridade. É mais ou menos isso. Então, esse é um ataque, desse caso Green versus Connolly, sobre escolas particulares, que ganhou a atenção da direita religiosa, porque eles eram aqueles que estavam a favor dessas escolas privadas para os estudantes brancos. E nós nominamos duas principais escolas. Quais eram elas? E isso foram o que os evangélicos fizeram, eles abriram duas escolas enormes. Bob Jones Universidade, não sei se esse é o jeito certo de pronunciar. É uma que se chama Escola da Liberdade, mas tem um outro nome. Então, existe esse Green versus Connolly acontecendo, que passou a acordar esses líderes evangélicos para a necessidade deles serem políticos. Então, este foi um movimento. E agora, se você for um nacionalista, você quer colocar a sua raça, a sua cor no topo, quem que vai ameaçar você? Qual é a maior ameaça? O que eles estavam com medo é de que eles interferissem no controle do Estado, do governo, o medo deles estava em relação aos impostos. Nós então trouxemos de que essa mentalidade dos líderes protestantes era a mesma mentalidade no começo deste movimento. Essa teoria de conspiração de esse IRS, que é dos protestantes, é isso que Ronald Reagan atacou em relação aos protestantes.
E ele disse para um público de milhares de pessoas de que o IRS, que estava perseguindo essas escolas protestantes privadas, era algum tipo de má agenda. E ele simpatizava com essas escolas privadas. Então, o que eles estão com medo é de que esse IRS estavam vindo para roubar o seu dinheiro. Então, ela está falando aqui sobre impostos. E isso era o que o ancião Jeff estava com medo. Era sobre como que ele estava com medo de que o Future for America pudesse terminar. Temos qualquer tipo de comentário até agora? Então, nós voltamos atrás com a questão do nacionalismo, o racismo, assim como os judeus na Alemanha, que viveram lá, mas eles não eram aceitos como pertencentes à nação. As pessoas negras nos Estados Unidos viveram da mesma maneira. Eles não eram americanos. Então, se você tem essa mentalidade racista, nacionalista, e você tem particularmente medo dos chineses, das pessoas da América do Sul, dos muçulmanos e de pessoas negras, essa é a mentalidade deles. Do que você tem medo? Extinção. Os muçulmanos têm bastante bebês. A população chinesa é bastante grande e continua crescendo. Eles não queriam os negros lá. E quando a segregação acaba, fica mais visível na sociedade a presença dos negros. Então, eles têm medo da extinção da raça europeia, branca. Então, você está focado nesse racismo. Mas existem duas... Como nós podemos prevenir a raça branca de ser extinta? Porque existem agora outras duas subcategorias de... Então, ao mesmo tempo, particularmente ao fim da Segunda Guerra Mundial, em 1975, 85, eu acho. Particularmente, na verdade, em 1960, se torna um movimento, a segunda onda do feminismo. Então, você tem no século XIX a primeira onda, e eles falavam sobre o voto e o direito à propriedade, que não foi permitido. O que eles permitiram? Por que eles deixaram que eles votassem?
Então, eles deixaram que mulheres negras votassem. Então, os votos, eles eram iguais, homens pretos, e homens negros e homens brancos. E se mulheres brancas votam, a maneira de fazer é de que mulheres brancas, na verdade, votassem também. Então, eles acabaram dobrando o voto branco. E agora, 3/4 da população tem o direito de votar. As mulheres negras, na verdade, elas eram excluídas porque o propósito de permitir o voto da mulher era racista, da mulher branca. Então, isso é ok. As mulheres, elas podem votar e elas têm direito à propriedade. Mas agora, na mesma temática dos movimentos civis, as mulheres acharam uma nova fonte de poder. Ter a capacidade de controlar se quer ter bebês ou não. E eles tomaram a decisão que talvez elas quisessem trabalhar e tomar a sua carreira profissional como uma escolha séria. Talvez eu prefira uma carreira profissional do que família. Então, se falamos sobre extinção, como que você se sentiria? E agora, quem que é o seu alvo? Mulheres? Porque se você não quer ser extinto, do que você precisa? Mulheres, em casa, tendo bebês? Então, isso se tornou um tema central do movimento dos direitos civis. Então, falamos da terceira onda do feminismo em 1989 e a quarta onda em 2012. Mas nós estamos focados na segunda onda. Porque isso significava as mulheres deixando suas casas e indo trabalhar. E não tendo crianças. Então, a segunda ameaça era o feminismo. E eles viram isso como uma quebra do modelo bíblico. E na mesma história, existe outro movimento lutando por direitos. 1969, me dê o nome do evento. Irmã Cat. O que aconteceu em Stonewall? Houve uma resistência por parte... Ela falou sobre uma resistência por parte da comunidade gay nesse bar chamado Stonewall. Teve, então, esse ato de resistência nesse bar gay e acontecia frequentemente e violentamente. E aconteceu uma coisa diferente nessa vez, que os policiais foram lá abordar. Essas pessoas homossexuais, elas, na verdade, revidaram. Eles estavam fartos. E como um único corpo,
eles se uniram contra os policiais que continuamente agrediam eles. Então, eles se uniram e lutaram. E isso foi um choque. E então começou um movimento onde eles se tornaram unidos e falaram que estavam fartos da condenação e da perseguição contra eles. Então, existem 3 movimentos de direitos civis, e de novo, se você acredita de que a sua raça está frente à extinção, qual é o problema desse grupo aqui? Não pode reproduzir. Os médicos podem fazer muitas coisas, mas não ao nível de fazer a reprodução como um casal heterossexual faz. Então, existe esse medo de que pode haver a extinção da raça. Então, as pessoas não gostam da comunidade gay por muitas razões. Existem várias ideias e preconceitos. As pessoas não gostam das mulheres por muitas razões. Mas o que eu gostaria que a gente visse é como que tudo isso está ligado ao nacionalismo. Eles não estão desconectados dessa questão. E esse tema específico começa a impactar as finanças e atinge a maioria moral. Então, essa é uma reforma, uma linha de reforma. E eu acho que agora estamos bem familiarizados, que não começa por conta dessas questões. E então, de repente, aqui, os protestantes começam a se importar com o domingo. Essa não é a história. Se isso aqui fosse a história millerita, aqui você tem a escravidão. Então, você vem para o tempo do fim. Existem questões sobre a escravidão. E eles estão argumentando dentro da política americana durante todo esse tempo de que existe uma lei em 1850 que seria o grande decreto dominical para a linha dos 144.000. Então, eles lutam uma guerra. Então, se a questão aqui, o movimento aqui, qual era o movimento aqui na história millerita que cresceu até este tempo? Um movimento abolicionista. Então, você tem esses movimentos externos. O Sul lutando para ter a escravidão, utilizando a Bíblia como base. E existe o aumento desse movimento contra a escravidão, lutando pela igualdade e trazendo isso para a nossa história. Você tem ainda esse povo no Sul que é cristão lutando por isso, lutando em favor da discriminação, como o movimento abolicionista. Você tem um outro evento externo lutando pela igualdade. Então, você tem 2 movimentos na história millerita e 2 movimentos na nossa história.
Na história millerita, o povo de Deus fica do lado dos abolicionistas. Então você sabe de que lado nós temos que ficar na nossa história. A história millerita era escravidão através de todo o caminho, de antes do tempo do fim, até o copo estar cheio, até o julgamento. Na nossa história, o que nós começamos a ver na nossa linha de reforma, essas questões nos Estados Unidos, se tornam uma luta externa na história do decreto dominical. Então, nós estamos gastando aqui um tempo sobre 2014 até 2019. Nós escrevemos sobre 2014. Você tem 3 homens. Jeff Sessions, Steve Bannon. Quem que é o terceiro homem? E o Stephen Miller. E qual que é o maior problema dele? Qual que é a grande questão de que esse homem ele lida na administração de Trump? A questão de imigração. Então, Stephen Miller se torna muito importante nessa questão de nacionalismo para a gente entender. Esses 3 vão começar a fazer algo no governo, no Partido Republicano, se não me engano, em 2014. Eles vão começar a limpar todos aqueles republicanos que estão no meio do caminho. Todos esses republicanos que estão inclinados a trabalhar com Obama, eles vão forçá-los a sair fora do governo e substituí-los com essas pessoas da extrema-direita. E este trabalho começou a partir de 2014. Quem foi o primeiro homem a sair em 2014? Eric Cantor. Eric Cantor, ele era um político bastante pensante. Ele não tinha visões nacionalistas muito fortes. E ele estava disposto a se comprometer a trabalhar com Obama sobre essa questão de imigração. Então, estes 3 homens, eles unem suas forças para ter Eric Cantor do... Eles vão tirar Eric Cantor do governo e vão trazer, então, um republicano que não estará disposto a trabalhar com Obama. Então, ele é o primeiro a cair. Em 2014, outro homem começa a trabalhar. Um desses 3
Ele vai trabalhar em um dos braços do governo. Qual é o seu nome? Irmão Roland. Irmã Suellen. McConnell. Mitch McConnell. Quem se lembra de falar sobre ele? Mitch McConnell. Em 2014, os republicanos tomam a casa. E ele fala de que este trabalho foi o maior feito em relação à política. Qual foi essa coisa? Qual era a maior coisa que ele poderia ter feito dentro da política? Irmã Catherine. Ele fez com que Obama parasse de colocar juízes no sistema judiciário. Então, nós falamos sobre quantos juízes que George Bush indicou e quantos que Obama indicou. E nós vimos de que Trump ele sugeriu em 3 anos. Ele indicou mais em 3 anos do que Obama em 8 anos. E a razão para que ele conseguisse fazer isso era porque Mitch McConnell ele tinha... Então, Trump ele se torna presidente e existem todas essas vagas e ele pode, então, preencher essas vagas do sistema judiciário com quantos juízes ele quisesse. Nós falamos sobre essa balança da Suprema Corte, que deve ser equilibrada entre conservadores e liberais. E como que está agora com 9 juízes? 5 o quê? 5 conservadores e 4 liberais. Quando Ruth existem 6 conservadores e 3 liberais depois que uma juíza morreu. Então, o que eles falam é, mesmo que Trump ele perca a próxima eleição, vai levar décadas, se não uma geração inteira, antes de você desfazer o dano que ele fez. Tirar Trump do poder não vai consertar esse dano que foi feito por ele. E Ruth Bader, eu não sei como pronunciar o nome dela, assim como outros, ela teve que sobreviver. Ela teria que sobreviver até o fim do ano, esperando de que o Trump ele pudesse sair do escritório. Então, todo mundo ficou esperando que essa Ruth ela pudesse ficar forte e bem até o final. Então, isso começou em 2014. Então, eles fizeram esse trabalho no sistema judiciário.
E agora todas essas coisas estão vindo para a Suprema Corte. E o problema é que durante o ano de eleição existem todas essas questões referentes aos democratas. Você tem o coronavírus. Existem muitas coisas acontecendo agora. Nós não estamos cientes de tudo que acontece na corte. E nós deveríamos estar pesquisando tudo que está acontecendo na Suprema Corte. E deveríamos estar cientes do que aconteceu em 2018 e 2019. E que foram decididos esse ano. Existe um perigo em focar em todas essas outras coisas, inclusive nas palavras que o Trump diz. Nós não estamos vendo o que está acontecendo na corte. No início, então, do seu mandato, quando ele queria passar impostos para imigrantes, não sei se esse é o jeito certo, as pessoas poderiam pará-lo. Mas então, antes da Suprema Corte, ele escolheu alguém ao lado de Trump. E que a decisão foi 5-4. 5 conservadores votaram por ele e 4 liberais contra ele. Então, essas ações de Trump não estão sendo segurados mais pela Suprema Corte. Então, nós falamos na nossa última classe sobre como que a Suprema Corte ela está relacionada com a direita religiosa e que isso tem trabalhado durante os últimos 100 anos. Mas agora nós achamos aqui nos últimos 5 anos de que tudo isso tem mudado. Então, aqui atrás, antes da reforma da linha, é tudo sobre esses casos da Suprema Corte e de como se traduz, como que se interpreta as leis e a Constituição. Nós viemos então para a nossa linha de reforma, Igreja e Estado unidas. E então, na nossa dispensação do decreto dominical, e o que nós deveríamos ver, talvez, mais e melhor do que o que nós temos visto, são sobre esses casos que acontecem na Corte Suprema. E esses casos daqui, e aqui também se trata, então se trata do sistema judiciário e sistema judiciário. Esse aqui é seguido pela direita religiosa, Igreja e Estado. A Igreja e Estado se uniram, eles voltam, e aqui na história de Igreja e Estado é sobre a mesma questão e também está relacionado com os casos de corte e a interpretação das leis e a interpretação da Constituição. Vocês têm qualquer dúvida ou perguntas até agora? Existe um caso bem importante que aconteceu na Suprema Corte que eu quero incluir. Essa foi um caso da Corte em 1989. E foi um caso que se tornou bastante importante e relevante no último ano. Então, de volta para a década de 60, mais especificamente em 1964, você tem o Ato dos Direitos Civis.
O título disso na verdade, esse ato dos direitos civis foi incluído as seguintes cláusulas. É legal que um empregado ele possa discriminar religiosamente em relação a gênero e raça. Então ele pode então discriminar seu empregado. Então, por conta de sua raça, a religião que eles têm ou sobre o seu gênero. Então, em 1989, existe essa mulher que tinha bastante sucesso no seu trabalho. E o que aconteceu? O que aconteceu é de que essa firma onde ela trabalhava não era muito amigável com mulheres. Ela mencionou o nome da firma, mas eu não lembro, não entendi. Então era suposto de que ela recebesse uma promoção, e essa promoção não foi dada a ela, porque ela não usava maquiagem, e falaram que ela era forte demais, e ela precisava ser mais feminina, e ela deveria fazer melhor o seu cabelo, e ela deveria mudar mais o seu tom de voz. E todas essas razões estavam ligadas diretamente ao fato dela ser uma mulher. E de que isso eram os motivos pelo qual ela não recebeu a promoção. Então, a Suprema Corte foi levado o caso e ela ganhou. E então, essa firma, no final das contas, foi obrigada a dar essa promoção, porque ela provou de que ela foi discriminada por conta do seu gênero. Então, existe esse caso na corte em 1989. Então, isso aqui é o caso seu Price Water, não sei o que lá. Eu não entendi realmente o nome, mas é o nome desse caso, dessa corte. Então, esse ato dos direitos civis dizia que você não pode discriminar baseado no gênero, na religião e na raça. E o que foi argumentado em relação a isso é de que quando você diz gênero, é de que você está falando sobre estereótipos do gênero. Que a pessoa ela age e se comporta de um jeito que se encaixa na sociedade. Então, em 2019, existe um outro caso na Suprema Corte. E este caso é baseado no ato do direito civil e no caso de Price Waterhouse contra Hopkins. E esses casos onde que homossexuais foram discriminados em seu lugar de trabalho. Eles então levaram esse caso até a Suprema Corte e eles argumentaram de que eles estavam sendo desrespeitados por questão da discriminação em relação ao gênero.
Em relação ao ato dos direitos civis, sobre se isso protege ou não os homossexuais. E essa foi uma das questões que foram levadas para a Suprema Corte, assim como muitas outras. Isso tinha uma questão relacionada com mulheres e minorias, especificamente aqui com imigrantes e africanos americanos. Então, em ambas questões é uma questão de raça, gênero e sobre homossexualidade. Todas essas coisas são o que aconteceu. Então, podemos ver os mesmos casos que são correlacionados. Temos qualquer dúvidas ou pensamentos a serem expostos? Eu não tenho um site especial, mas eu te darei um artigo em relação ao que eu acabei de falar sobre este. Isso é a conversa. Esse é o artigo chamado A Conversação. E o título é: O ato do direito civil protege os trabalhadores que são homossexuais? Also der Titel dieses Artikels lautet: Schützt der Civil Rights Act LGBT-Arbeitnehmer? The Supreme Court is about to decide. A Corte Suprema está pronta a decidir. Então, isso vai falar sobre esse caso específico da Corte. E eu encorajo você que você vá até 1989 e procure esse caso referente a esse tema. E essa história, se você quiser um start, você pode olhar rapidamente na Wikipedia e ver alguma coisa por cima do que está ali escrito. Está tudo bem? Então, existe qualquer questão ou pergunta a ser feita? Vou procurar aqui nesse artigo e acho que deve ter. Não estou certa se é em relação a um caso da Corte Suprema Corte, ou se são 3. Os 3 casos. Bostock versus Clayton County. Okay, you can go on the forum. Es wird dann in der WhatsApp-Gruppe gepostet. Então, ela escreveu aqui sobre o caso Bostock versus Clayton County. Vou te dar um outro artigo ainda para consulta.
Então, é um artigo do New York Times. I will post this on the forum E eu vou postar isso no fórum Die auch auf der WhatsApp-Gruppe posten. with the content com conteúdo. Den Inhalt. in case you can't open it. No caso de que, se você não conseguir abrir. Supreme Court considers whether Civil Rights Act Então, foi considerado como um ato dos direitos civis protects LGBT workers. e o artigo fala sobre se a Suprema Corte I ela believe this will give more protege information os homossexuais. Ich glaube, dass dieser zweite Artikel etwas mehr Information gibt als der erste. It seems more comprehensive. Scheint ein bisschen umfassender zu So sein. prior to the time of the end, Então, próximo ao tempo do three fim, movements 3 Drei movimentos. Bewegungen. united the religious right. A união da direita religiosa. Steve Bannon will tell you Steve Bannon vai te dizer everything went wrong in this history, que tudo que aconteceu de errado nessa história, particularly in the later years of George Bush Sr., particularmente nos anos de Bush pai, George Bush Senior, Bill Clinton, depois Bill George Clinton, Bush Jr., George Bush depois George Bush everyone Jr. panicked under Obama. E depois todo mundo entrou em pânico quando foi Obama. He was the worst nightmare for these Christian nationalists. Er war Ele era o pior pesadelo para esses cristãos da direita. Sie haben sich E wieder então, de This time novo, with a plan. und diesmal mit tem einem Plan. Whatever your view of 2014 as a Sunday law is, Então, sobre quando olhamos para 2014, sobre o que é o Ecado Dominical, Sonntagsgesetz sehen mag, on many subjects, ou muitos, but specifically the one we're discussing now, bei vielen Themen, aber vor allem bei dem, das wir jetzt betrachten, this is where it all began. isso é onde tudo começou. hier begann alles. The taking down of the judicial system. Quando a gente vê Der Sturz o fim do sistema And the judicial American government. und der no governo dos Estados Unidos. das Rechtssystem, Legislative system Então, o sistema judiciário, legislativo and the presidency. e a presidência. They got that one in 2016. Eles já fizeram essa em They got that taken down 2016, the American government before Trump ever decided to run. aber sie haben schon beschlossen, dass sie die amerikanische Regierung übernehmen wollen, bevor Trump überhaupt im Rennen war, bevor er überhaupt entschied, dass er Kandidat werden wollte. So that is as it stands today. Então, é isso o que vemos hoje. Dispensation of 14 to 19 E essa dispensação de 2014 e 2019 Bis 19 has tested all three groups tem testado todos os outros 3 grupos, because the Nethinims porque os netineus can see these court cases, vê esses casos de corte, Sie können Donald consideram all Trump, of this, tudo isso, as well as we can. genauso wie wir. também So como they're a gente of course consegue. lacking the prophetic message, Então, claro, sem entender a mensagem profética, not saying that they have all they need, não dizendo de que eles já têm tudo o que eles precisam, Alles haben, was sie brauchen. but this has been their plowing, mas isso tem sido Zeit um arar, their preparation, a preparação, based on all of this. baseado em tudo isso. all dem. So it is what began our reform line. Então, ao começarmos, antes de começar a nossa linha de Same reforma, issues, these same court cases, as mesmas questões in this dispensation, nessa dispensação, began the reform line começa a linha de reforma, Beginnen die Reformlinie of the world, der Welt. começa a linha do the mundo. reform line of the Nethinims or the world. Essa é a reforma de Tempel, die linha de reforma do mundo, dos See netineus. the same issues. E nós conseguimos ver as mesmas So when you coisas. come to their history of harvest, Então, quando a gente chega até a história da colheita deles, you come down to the Sunday law history, você vem para a história do Sonntagsgesetzzeit, decreto dominical you know e você sabe it's not going to be these issues que não vai haver essas questões Themen sein, and come down to here, que vai chegar até aqui Sonntagsgesetz, be Sabbath Sunday. und dann ist es auf einmal Sabbat. com a temática That's do not what the domingo. Protestants have been fighting about. Não é sobre isso que os protestantes têm lutado contra. Protestanten überhaupt nicht. That's not the change they have to see in society. Essa não é a mudança de que eles precisam ver na sociedade. Does that make sense? Isso faz sentido? Do you have any other thoughts on that so far? Você
Você tem outro tipo de pensamento em relação a isso? Said all I wanted to on these subjects, Tudo que eu queria em relação a esses temas. Ich wollte. and the next step is to go into to start drawing out the history of Christ. E o que nós vamos fazer na próxima vez será desenharmos a linha de Cristo. Would require us to erase this boardwork. Und dann Que vamos, então, apagar o que está escrito die Tafel. nesse quadro I branco. might close now. Dann Então, eu vou fechar agora. I just want us to keep these things in our mind as we discuss the history of Christ. E eu gostaria de que a gente mantesse isso nas nossas mentes sobre a história de Cristo. Geschichte Christi dann studieren. So even as we're looking at his history, Então, mesmo que a gente esteja olhando para a sua história, when we do line upon line quando nós fazemos linha sobre linha, and see what Christ is trying to teach his disciples, ele vê o que Jesus está tentando fazer com seus discípulos, overlaid with our latter rain, Und dann sobrepondo com a nossa parallel chuva serôdia, we can begin to understand what he's trying to teach us. nós podemos entender por que ele está tentando nos ensinar. zu verstehen, was uns beibringen möchte. What do we mean? O que nós queremos dizer We say Wenn wir quando nós Elder dizemos Jeff had the wrong understanding of the knowledge of the kingdom. de que o Jeff teve uma compreensão Understanding of the errada, the location of the kingdom. de que ele entendeu errado a natureza, localização do reino aqui na Terra. So when we do the line of Christ, Então, nós vamos fazer linha de Cristo, we can keep this in our minds. e nós podemos manter isso aqui nas nossas mentes. The issues that Christ was fighting, As questões de que Cristo estava lutando contra, the unlearning of the disciples, ensinando os discípulos, not the same thing we need to unlearn. não é a mesma coisa de que nós temos que desaprender como os discípulos desaprenderam. Nós não estamos esperando de que os adventistas Going to start a state, vão estabelecer um Estado, political power, se tornar um poder político and find this secret nation island somewhere, e instalar uma coisa secreta em algum lugar and set up an Adventist empire. e tentar estabelecer um império adventista. The Jews were expecting the return of their empire. Os judeus estavam esperando o retorno da seu próprio império. We are not expecting an Adventist empire. E nós não estamos esperando nada em relação ao império What is it we adventista. have wrong? Então, o que fizemos de errado? If you kneel with me, we'll close in prayer. Então, se vocês estiverem comigo, nós vamos terminar. Dear Father in heaven, Querido Pai que está nos céus, muito obrigado pelas suas bênçãos. Vimos como o Senhor tem nos guiado, but also how you're guiding others. mas como também o Senhor tem guiado a outros, Anyone to be lost. desejando que ninguém se perca. Those who cannot be immediately reached by us. E todos aqueles que não conseguem ser atingidos por nós imediatamente, porque eles não estão prontos, Afraid. e eles estão também com medo, You are already preparing them. o Senhor já tem preparado eles, You're training us. ao mesmo tempo que o Senhor também tem nos treinado. We do not wish to get to heaven Senhor, nós não queremos chegar no céu and see that there are people lost e ver que pessoas se perderam, because we didn't do our work properly. porque nós não fizemos nosso trabalho direito. Pray that you will help us Nós te oramos para que nos ajude, endeavor to understand assim, para que a gente venha entender what is it about your character we don't understand o que é o seu caráter, porque a gente não entende, and unlearn our mistakes. e desaprender sobre os nossos erros. Pray that you will help us in this. Eu oro para que o Senhor nos ajude em relação a isso. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amém.